Olá pessoal, meu nome é Tatiane e hoje a gente vai entrar num reino que é quase invisível, mas é extremamente importante, que é o reino protista. E o que seria o reino protista? O reino protista ele é formado por seres eucariontes unicelulares que não se encaixam em nenhum dos outros reinos e ele é dividido em dois grandes grupos, que são os protozoários, eles são heterotróficos e temos também as algas, que são autotróficas. Os protozoários eles estão ligados a doenças conhecidas como a malária, a doença de Chagas, a leishmaniose. E o que seriam esses protozoários? Eles pertencem ao reino protista, eles são. E como a gente classifica esses protozoários? A gente classifica eles pelo tipo de locomoção que eles utilizam. Eles são divididos em 4 grupos. Um deles é os rizópodes, ou seja, que realiza locomoção por pseudopódios, que são os falsos pés, que são projeções do citoplasma. Um exemplo de protozoário que realiza esse tipo de locomoção é a ameba. Ela vive em ambiente aquático e se move lentamente. Ela também utiliza esses mesmos pseudopódios para capturar alimento, ou seja, para realizar a fagocitose. Temos também o grupo dos ciliados, que eles possuem cílios, estruturas curtas e numerosas em volta, que permite a movimentação rápida. E um exemplo de ciliados é o paramécio. Ele vive em água doce e se movimenta girando. Outro grupo é o grupo dos flagelados. Eles utilizam os flagelos, que são estruturas longas, parecidas com chicotes, para se locomover. E um exemplo de flagelados é o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Alguns deles vivem livremente, mas outros são parasitas. E, por último, temos os esporozoários. Eles não possuem estrutura de locomoção na fase adulta, são todos parasitas. E um exemplo de esporozoários são os plasmódios, que é o causador da doença da malária. Ele é transmitido pelo mosquito Anopheles. Agora vamos entender como os protozoários eles se reproduzem. A reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada, dependendo da espécie e do momento do seu ciclo de vida. E como funciona? Se dá por divisão binária. A célula ela começa o processo quando está saudável e em um ambiente favorável, por exemplo, com temperatura boa, alimento disponível. Primeiro, o núcleo ele se divide, a célula copia seu material genético e forma 2 núcleos idênticos. Esse processo é chamado de mitose. Depois, o citoplasma da célula também começa a se dividir. A célula vai se dividindo até que se separa totalmente. Por fim, a célula se divide em 2 novas células filhas, que são geneticamente iguais à original, ou seja, elas são clones. Alguns protozoários eles também apresentam reprodução sexuada, que é a mais complexa. Ela envolve a função de gametas ou troca de material genético, o que gera a variabilidade genética, ou seja, indivíduos com pequenas diferenças entre si. Então, diferente da reprodução assexuada, onde um protozoário ele se divide em 2 idênticos, na reprodução sexuada vai haver troca de material genético, o que gera organismos diferentes. E isso é muito bom porque ajuda na adaptação, na resistência a medicamentos e sobrevivência da espécie. Um exemplo de reprodução sexuada é o plasmódio. Ele tem parte do seu ciclo de vida com reprodução sexuada dentro do mosquito Anopheles, onde ocorre a formação de gametas e a fecundação. Já no ser humano, ele vai se multiplicar por divisão assexuada. Mas vale lembrar que nem todos os protozoários eles fazem isso. Geralmente só os que têm ciclo mais complexo, como os parasitas. Entre todas as formas de reprodução dos protozoários, a mais comum é por fixação binária.
Isso acontece porque é um processo rápido, simples e eficiente. Ela é ideal para organismos unicelulares que vivem em ambientes com muitos nutrientes e com pouca competição. Agora vamos falar das principais doenças causadas pelos protozoários. Uma delas é a doença de Chagas. O seu agente etiológico é o Trypanosoma cruzi e sua transmissão se dá pelas fezes do barbeiro, que defeca perto da picada e permite a entrada do protozoário quando a gente coça a ferida. Seu principal sintoma na fase aguda é febre, inchaço no local da picada, mal-estar. Já na fase crônica, pode afetar o coração, o sistema digestivo e até levar à morte se não for tratada corretamente. Temos também a malária. Seu agente causador é o plasmódio e sua transmissão se dá pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Seu principal sintoma é febres cíclicas altas, ou seja, febres intermitentes que vai e volta, calafrios, suor excessivo, dores no corpo, anemia e casos mais graves podem até afetar o fígado, o baço e o cérebro. A leishmaniose, o seu agente causador é a leishmania e sua transmissão também se dá pela picada do mosquito palha. Os sintomas, a gente tem duas formas, a cutânea e a visceral. A cutânea ela se dá por feridas abertas na pele, que demoram a cicatrizar, e a visceral, que é o calazar, que a gente conhece como calazar, seu sintoma é febre prolongada, perda de peso, aumento do fígado e do baço. Temos também a amebíase. Seu agente etiológico é a entamoeba e sua transmissão se dá por ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos do protozoário. E seu principal sintoma é a diarreia. Às vezes pode até sair sangue e cólicas intestinais, náuseas e fraqueza. E por último temos a giardia. E temos a giardíase, e seu agente causador é a giardia, e sua transmissão se dá também por ingestão de água contaminada com cistos de protozoários. Seu principal sintoma também é diarreia, com mau cheiro, gases do abdominal, sensação de estômago estufado, e essas doenças elas são mais comuns em regiões tropicais. E elas estão muito ligadas à falta de saneamento básico, higiene e controle de vetores. Agora a gente vai falar do ciclo de vida de alguns dos protozoários. Um deles é o ciclo do plasmódio, que é o causador da malária. O ciclo do plasmódio ele é bem interessante porque ele envolve dois hospedeiros, que é o ser humano e o mosquito fêmea do gênero Anopheles. Seu ciclo se inicia pela picada do mosquito fêmea infectado. O plasmódio ele entra no sangue humano na forma de esporozóitos. Esses esporozóitos eles vão para o fígado, onde se multiplicam e se transformam em merozóitos. Depois os merozóitos eles saem do fígado e invadem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, onde se multiplicam novamente. Alguns merozóitos eles se transformam em gametócitos. Quando outro mosquito pica a pessoa doente, ele suga esses gametócitos que se reproduzem sexuadamente no intestino do mosquito, reiniciando todo esse ciclo novamente. Ele é um ciclo bem complexo e o mais importante é lembrar que o mosquito ele é o vetor e o plasmódio ele passa parte do seu ciclo no ser humano e outra parte no mosquito. Temos também o ciclo do Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. A doença de Chagas ela também tem um ciclo com dois organismos, que é o ser humano e o inseto conhecido como barbeiro, que é o triatoma. Sua etapa do ciclo se inicia quando o barbeiro ele pica a pessoa para sugar o sangue e defeca próximo ao local da picada. As fezes contêm tripomastigotas que entram no corpo humano pela mucosa, ao coçar por exemplo.
No organismo humano, esses protozoários eles invadem as células, principalmente musculares, inclusive a do coração, e se transformam em amartigotas, que se multiplicam. Depois elas voltam à forma tripomartigota e se espalham pelo corpo. Quando outro barbeiro pica a pessoa infectada, ele ingere esses protozoários e no intestino do inseto, o protozoário ele se desenvolve e o ciclo recomeça tudo de novo. Um detalhe curioso é que o parasita ele não é transmitido pela picada em si, mas pelas fezes contaminadas do barbeiro que entram em contato pela pele lesionada. Vocês vão perceber que os protozoários parasitas eles costumam ter ciclos de vidas bem complexos, que envolvem mais de um hospedeiro. Em geral, eles passam parte da vida no corpo humano e outra parte no vetor, como o mosquito e o barbeiro. É por isso que o controle desses insetos ele é fundamental para a prevenção dessas doenças. E qual a importância desses protozoários, né? Os protozoários eles não estão só ligados a doenças, eles também são essenciais para a vida no planeta. Eles fazem parte do plâncton, alimentando peixes e outros animais aquáticos. Eles também ajudam na decomposição de matérias orgânicas, limpando o ambiente. Alguns vivem em simbiose, como os que ajudam os cupins a digerir a madeira. Ou seja, mesmo eles sendo invisíveis, eles têm funções fundamentais no ecossistema.